Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos fechando hoje, também nas referências, o capítulo de número 6 de Romanos. E o título da mensagem é: A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diz o seguinte, Romanos capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.
Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, vamos passar de imediato já para as referências, né, para que nós possamos fechar hoje, então, o capítulo de número 6 de Romanos, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pegando sempre o último versículo do dia anterior, para que nós possamos, os irmãos, ter um perfeito entendimento e fazer o elo de ligação, né? Porque faz parte do contexto. Romanos capítulo 6, versículo 15. Pecaremos? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Certos membros da igreja, nos dias de Paulo, presumia que, sendo o pecado perdoado mediante a graça de Deus, o cristão não precisa preocupar-se para resisti-lo. Refutando essa ideia, o apóstolo explica que cada crente deve continuamente reafirmar e implementar sua decisão de resistir ao pecado e seguir a Cristo. Verso 19. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Primeiro, tendo aceitado a Cristo, os crentes devem continuar a escolher a quem servirão. Versos 16. Poderão voltar ao pecado, cessando de opor-se ao seu domínio na sua vida pessoal e tornando-se de novo seus escravos, sabendo que a morte espiritual e eterna será o resultado disso. Versos 16, 21 e 23. Ou seja, uma vez aceitando a Jesus, né? Nós fomos naquele momento que aceitamos a Jesus. Oramos junto com o pastor ali na igreja, né? Seja ele o pastor, seja ele presbítero, seja ele diácono, ou um outro pregador qualquer que está em cima do altar, devidamente autorizado e qualificado, né, pela palavra de Deus, né, e pelo pastor da igreja, né? Então, a partir desse momento, os nossos pecados nos são perdoados, né? Mas precisamos seguir avante, em frente, para poder cumprir toda a lei e a justiça, né, da qual nos foi dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquele dia em que ele foi batizado por João. Jesus não tinha necessidade de ser batizado, né? Mas ele fez isto exatamente para nos deixar o exemplo de que o homem, né, e a mulher precisa nascer de novo, né? Precisa ter o novo nascimento, né? O novo nascimento feito e realizado em águas correntes, né, para ser cumprido toda a lei e a justiça de Deus, né? Jesus veio a João para ser batizado, entrou na fila no Rio Jordão e João recusava batizá-lo, né? E João falou para Jesus: eu careço ser batizado por ti e vem tu a mim? Jesus respondeu para ele e disse: deixa por agora que seja assim, para que possamos cumprir toda a lei e a justiça. Então João o aceitou e batizou Cristo no Rio Jordão, né? E a partir desse momento que o homem e a mulher, né, após ter aceitado Jesus, ter cumprido o tempo determinado, aí eu falo sempre num tempo ideal de 90 a 120 dias, né, ele precisa descer as águas batismais para confirmar, para cumprir a justiça de Deus, né, e para confirmar ali
diante dos irmãos, de um modo geral, que ele teve o seu novo nascimento, né? Porque nesse momento o símbolo é de extrema importância, né? O homem, quando ele tem um novo nascimento, ao ser emergido nas águas batismais, águas correntes preferencialmente, ele tem que ser totalmente emergido, ficar totalmente imerso nas águas, né? E ali, quando o pastor traz ele de volta, quando ele mergulha ele, ali morre o velho homem. Quando ele traz de volta, nasce a nova criatura, né? Então ele precisa viver em novidade de vida, né? E a partir daquele momento, né, ele foi totalmente purificado de todos os pecados que ele cometeu até aquele dia. Não importa o tamanho, a quantidade e a qualidade dos pecados que ele cometeu. Naquele momento ele foi totalmente purificado de todos os pecados. Então ele precisa se esforçar para não pecar mais. É nesse momento que Jesus falou para ele ali no seu coração, através dessa atitude, dessa realização, né? Os filha, os teus pecados estão perdoados, ou te são perdoados, né? Agora, siga em frente e não peques mais, para que não te suceda coisas piores do que tem acontecido até aquele dia que tinha aceitado Jesus e decidiu a ser crente em Cristo Jesus, né? A palavra crente, irmãos, ela não é do homem. Foi Jesus quem disse para Tomé. Tomé era um dos 12, e quando Jesus teve a sua primeira aparição, Tomé não estava, só tinha 10. E quando Tomé chegou, os 10 falou para ele, o mestre ressuscitou e apareceu para nós, esteve aqui. Tomé disse para os 10, eu não acredito, eu só acredito vendo, né? E naquela mesma noite, Jesus apareceu, estava ali os 11 reunidos, né? E ali de portas fechadas, né? Eu creio que era noite, inclusive, né? Sem bater na porta, sem ninguém abrir a porta, Jesus surge no meio deles, na frente deles, aqui na mesa sentados, né? E Tomé assustou e levantou na hora, mestre, tu ressuscitaste, mestre? Jesus falou para ele, olha aqui, Tomé, agora porque veste, você creu? Né? Você creu? E mostrou para ele, né, os sinais das lanças nas mãos dele, os sinais da lança na costela, porque Tomé falou que só acreditaria vendo se ele visse os sinais nas mãos dele, né? Se ele visse os sinais dos cravos nas mãos, nos pés, na costela, aí ele cria que realmente Jesus tinha ressuscitado. E vocês vejam que era um dos 12 que conviveu com Jesus os 3 anos. Né? O apóstolo Tomé, né? Que a igreja católica chama de São Tomé. É ele. Né? E aí Jesus chegou e provou para ele, né, tudo aquilo que ele falou e queria saber. E Jesus fechou dizendo para ele, não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Né? Crente é aquele que não viu, mas creu. É aquele que não vê, mas crê. É aquele que entrega a sua vida a Cristo, aceita Jesus para ter um novo nascimento, desce as águas batismais em águas correntes e vive em novidade de vida, junto com os irmãos na igreja. E permanece firme e fiel a Cristo e a sua palavra. Este é o verdadeiro crente. Né? Então nós precisamos nos esforçar, irmãos, para mantermos no dia a dia. Eu não sei por que os irmãos deturpam isto, dizendo, falando, divulgando e achando e pensando que uma vez salvo, sempre salvo, não precisa mais se preocupar com o pecado. Todo profissional, irmãos, você pega o médico, o advogado, o engenheiro, o dentista, uma vez formado, monta-se o seu consultório, ou o seu escritório, ou o seu gabinete, eles nunca mais deixam de estudar. Estuda a vida inteira. E para quê? E por quê? Exatamente para manter atualizado. Né? Atualizado com o quê? Com todo tipo de problemas e doenças e soluções.
assim também é o homem que se entrega a Cristo. Precisamos mantermos sóbrios. Pedro 3,18, ou Pedro 5, ou Pedro, é uma das cartas de Pedro, Pedro 5, né? Sede sóbrios e vigilante. O homem precisa estar sóbrio e vigilante o tempo todo. Jesus diz, orai e vigiai o tempo todo, para que vos não caia em tentação. Foi o Senhor Jesus que disse isto. Então é necessário sim continuar sóbrio, vigilante, né? E em orações, em jejuns, tem que vigiar o tempo todo, né? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, né? Orai e vigiai o tempo todo, para que vos não caia em tentação, né? Só que isto, irmãos, não nos causa nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhum constrangimento. É automático, é gostoso, é extremamente gratificante. É como você levanta todos os dias, lava o rosto, escova os dentes, toma o café da manhã e vai trabalhar. Depois para às 11 para almoçar. Depois volta ao meio-dia e meio ou às 13. Depois encerra às 4, às 16 ou às 18 e vai para casa. Toma banho, jantar. É gratificante. É maravilhoso quando você aceita Jesus e serve a Cristo com sinceridade de coração. Quando você é grato a Deus por tudo que você tem. Pela vida que você respira. Pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela sua família. Por tudo quanto o Senhor colocou nas tuas mãos. Não dói, irmãos. Não causa dor alguma, não é difícil. É suave. O Senhor Jesus disse, o meu jugo é leve. Aliás, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, né? Eu sou manso e humilde de coração. É maravilhoso, irmãos, servir a Cristo, né? E é fácil seguir a Cristo, né? Não nos pesa nada, né? Pelo contrário, é extremamente gratificante, irmãos. É maravilhoso. E aqui Paulo continua dizendo, né? Poderão dominar o pecado, verso 17, e continuar a apresentar-se como servo de Deus e da justiça, tendo como resultados a santificação e a vida eterna. Versos 19 e 22. Segundo, à luz dos versículos 15 e 23. Quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem o direito de se referir a Cristo como seu Senhor. Irmãos, é pesado, né, irmãos? É profundo, né, irmãos? Mas é real. É real e verdadeiro, irmãos, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem não tem o compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem o direito de se referir a Cristo como seu Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ver também em Lucas, capítulo 6, versículo 46. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 16. Obedeceis do pecado para a morte. Aleluia, Pai. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Paulo adverte solenemente os crentes que pensam que podem pecar impunemente porque estão debaixo da graça.
Se algum crente se entregar ao pecado, tornar-se-á um escravo do pecado. Confira em Lucas, capítulo 16, versículo 13. João, capítulo 8, versículo 34. O que resultará na morte? Confira, verso 23. Morte significa aqui eterna perdição ante a face do Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. O oposto da vida eterna. Confira no verso 23. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Obedecestes a forma de doutrina. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. 6,17. Aleluia, Pai. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E libertados do pecado, que fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos repetir esse versículo, o último versículo aqui de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os irmãos ter esse versículo escrito na tábua do seu coração, né? Os irmãos de perto e os de longe, né? Os de hoje e os de sempre. Os de ontem, de hoje e sempre. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz, irmãos, Romanos 6,17 a seguir. Obedecestes a forma de doutrina. Na igreja primitiva, os novos crentes, com dedicação, observam certos padrões específicos de ensino e conduta, baseados nos ensinos apostólicos, na comunhão com Cristo e na dedicação. Ou seja, a igreja primitiva, irmãos, é aquela que conserva a sã doutrina de Cristo. O evangelho genuíno, real e verdadeiro, as igrejas que foram fundadas pelos apóstolos, né? Eu tenho falado muito isso. Jesus veio à terra implantar e implantou de forma definitiva o plano de salvação, para que ninguém mais se percam. A salvação está ao alcance de todo pecador. Todo homem e mulher que buscar a Cristo, né? Buscar a Cristo conhecendo, né, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus afirma lá em o evangelho de João 5,39, o homem, vós errais por não examinar as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? E a igreja primitiva,
é aquela que prega o evangelho genuíno, real e verdadeiro, exatamente da mesma forma que os apóstolos pregaram, porque foi os apóstolos que abriu a igreja de Cristo, né? Jesus, nesses 3 anos, implantou o plano de salvação, preparou os 12 apóstolos, né, para que pudesse depois tocar. Em outras palavras, os 12 apóstolos foram formados e diplomados por Cristo para poder abrir igreja em toda a face da terra, né? Então os apóstolos teve essa missão e conduziu até 90 anos depois de Cristo, que foi o último apóstolo que morreu, que foi recolhido, que foi o apóstolo do amor, o apóstolo João, né? O apóstolo João é aquele que escreveu, né, o Evangelho de João, né, e as 3 epístolas de João, mais o Apocalipse, né? João escreveu o Evangelho de João, que é o 4º Evangelho, né? João escreveu a 1ª, 2ª e 3ª epístola de João e escreveu também o livro de Apocalipse, foi o primeiro que foi recolhido. Então, nesses 90 anos após Cristo, os apóstolos cuidou de estar abrindo igrejas para Cristo, né? E esta é a verdadeira igreja primitiva, é dela que a palavra está falando, né? Então, todo homem e mulher que aceita Jesus, né, e tem no seu coração, né, a obediência da palavra da igreja apostólica afundada pelos apóstolos, né? Essa palavra apostólica quer dizer as igrejas, a doutrina dos apóstolos. Por isso que a apostólica chama, tratado dessa forma, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Obedecestes à forma de doutrina. Na igreja primitiva, os novos crentes, com dedicação, observam certos padrões específicos de ensino e conduta. Ou seja, a forma de ensinar e a forma de ser, né? É isto que está falando a palavra aqui. Certos padrões específicos de ensino e conduta, né? Baseados nos ensinos apostólicos, na comunhão com Cristo e na dedicação a Ele. Confira em Mateus capítulo 5, versículo 7. Atos capítulo 2, versículo 42. Primeiro, esses padrões eram mais provavelmente um resumo da doutrina e da ética cristãs com que o convertido concordou quando aceitou a Cristo como seu novo Senhor. É a sã doutrina, ou as palavras sadias, conforme as referências das epístolas pastorais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Ver em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Tito, capítulo 1, versículo 9. Versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 2, versículo 1. Segundo, a suposição de que o cristianismo não tem padrão de ensino, regulando o pensamento e a prática, ou de que a existência de regras de conduta é legalismo, é estranha ao conceito paulino da fé cristã. Ou seja, não é verdade essa afirmação, né? Pelo contrário, a palavra de Deus, ela não tem só regra, não. Tem leis, estatutos e mandamentos. E daí surgem as regras. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Vou repetir. A suposição de que o cristianismo não tem padrão de ensino regulando o pensamento e a prática, ou de que a existência de regras de conduta é legalismo. Não é legalismo, não, irmãos. É leis, estatutos e mandamentos, né? É estranha ao conceito paulino da fé cristã. O cristianismo exige obediência sincera aos padrões divinos. Ver em Marcos, capítulo 7, versículo 6, nota sobre legalismo.
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou fazer aqui uma leitura rápida, agora sem usar as pausas para as referências, para que eu possa fazer uma leitura das referências corrido, para ver se os irmãos têm um entendimento perfeito daquilo que nós acabamos de falar nesse momento aqui agora. Amém? Aleluia, Pai. Certos membros da igreja, nos dias de Paulo, presumia que, sendo pecado perdoado, mediante a graça de Deus, o cristão não precisa preocupar-se para resisti-lo. Refutando esta ideia, o apóstolo explica que cada crente deve continuamente reafirmar e implementar sua decisão de resistir ao pecado e seguir a Cristo. Tendo aceitado a Cristo, os crentes devem continuar a escolher a quem servirão. Poderão voltar ao pecado cessando de opor-se ao seu domínio e à sua vida pessoal, tornando-se de novo seus escravos, sabendo que a morte espiritual e eterna será resultado disso. Poderão dominar o pecado e continuar a apresentar-se como servo de Deus e da justiça, tendo como resultados a santificação e a vida eterna. À luz dos versículos, quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem o direito de se referir a Cristo como seu Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Aleluia, Pai. Mateus 6:24, ver também em Lucas, né? Aleluia, Pai. 6:46, 2 Coríntios 6:14, 7:1, Tiago 4:4, 1 João 2:15, 17, né? Paulo adverte solenemente o crente que pensando que podem pecar impunemente, porque estão debaixo da graça. Se algum crente se entregar ao pecado, tornar-se-á um escravo do pecado, o que resultará na morte. Morte significa aqui eterna perdição ante a face do Senhor, o oposto da vida eterna. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Na igreja primitiva, os novos crentes, com dedicação, observavam certos padrões específicos de ensino e conduta, baseados no ensino apostólico, na comunhão com Cristo e na dedicação a Ele. Esses padrões eram mais provavelmente um resultado da doutrina e da ética cristãs, como que o convertido concordou quando aceitou a Cristo como seu Senhor, e a sã doutrina, ou as palavras sadias, conforme as referências nas epístolas pastorais. A suposição de que o cristianismo não tem padrão de ensino